que pegarem o vídeo. Beleza, pessoal? Agora sim, de fato, boa noite, né? Nesse ponto o vídeo já está sendo gravado para dar aquelas 2 horas que a gente encaminha de material para vocês. Ok? Então é o seguinte, seguindo a programação do curso, nós vamos fazer algo que ficou faltando da aula de ontem. Só um item ficou faltando da aula de ontem, que é para falar sobre análise, sobre cálculo. Gente, como é que o nosso aluno faz cálculo? Como que ele calcula? Como que ele calcula? Vocês mesmos, quando vão jogar uma partida, vocês têm alguma teoria, têm alguma referência, assim, de algum autor que explicou como que se calcula em xadrez? Como que será que a gente vai explicar para o nosso aluno que no xadrez tem cálculo? E a gente, para desenvolver, né, uma sequência de lances, tem que calcular. Tem um poder muito grande de abstração, que a posição está parada, e nós vamos trabalhar essa posição mentalmente, vários lances à frente. E aí nós dividimos geralmente o cálculo em 3. Cálculo de curto prazo, 1 ou 2 lances. De médio prazo, 3 ou 4 lances. E 5 lances ou mais é o cálculo de longo prazo. Ok? Isso aí é uma divisão meramente didática, assim, para ficar mais fácil para ilustrar para os alunos. Vocês nem vão encontrar. Débora, boa noite, beleza? Vocês nem vão encontrar isso como referência em livros, não, tá? Isso é coisa que eu mesmo dividi para facilitar para os alunos entenderem o que é cálculo de curto, de médio e longo prazo. Formalmente não existe uma divisão, mas sinaliza para isso. A Poliana está dizendo que lembra da regra do quadrado, tem algo a ver com cálculo. Para fazer a regra do quadrado, né, a gente de fato calcula as casinhas ali, né? Entre o rei, a caminhada do rei, em direção ao peão, para poder pegar esse peão, e o peão em direção à casa de coroação, lá na 8ª fileira, na primeira. Mas isso é técnica de final, está relacionado à final. Isso, o Mário está dizendo, tipo mate 1, mate 2, em geral a gente faz mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, depois branca joga e ganha, preta joga e ganha. Exatamente isso. Bacana. É isso mesmo. Mas isso é o que acontece. Mas como que é que se processa isso na cabeça do aluno? Ou na nossa, quando nós vamos jogar? Já vou dividir também a tela aqui com vocês. A Poliana disse que não sabe como é que nós vamos explicar o cálculo para o pessoal. Então, nesse momento, nós estamos com 9 online. Deixa eu perguntar. O Alan, a Débora, o Igor, o Lázaro e também a Andresa, né, que conecta junto. O Lucas, o Mário, a Poliana, o Rodolfo. O que vocês acham? Como que nós vamos explicar para o nosso aluno o que é cálculo? Ah, o Igor está dizendo isso, Igor. Perfeito, o Igor matou. Os lances, isso foi criado, é um termo criado lá pelo Kotov, né, há décadas. Ele escreveu uma trilogia fabulosa, chamada assim, Jogue como grande mestre, treine como grande mestre e pense como grande mestre. Não tem jeito de ser grande mestre, né? Se você joga, treina e pensa como um grande mestre, é o título máximo que a gente chega no xadrez, né? Então é o seguinte, gente, existe como se fosse um filtro a ideia das jogadas candidatas. E o que é isso? Tá, a Débora está dizendo que está com problema no carregador dela. Talvez ela tenha que sair em meio aqui aos nossos estudos. Tudo bem, Débora, se acabar aí a energia do seu computador, de todo jeito nós já estamos gravando, e aí eu mando o link depois e você assiste amanhã. Tá bom? Eu só mando outro dia, gente, porque demora. Não sei se vocês já renderizaram um vídeo de 2 horas, ele fica aqui muito, mas muito tempo mesmo renderizando, a parte de edição, né? Que ele sai aqui da plataforma e nós vamos mandar para um servidor de vídeos, para gerar aquele link. Então isso não é automático, senão eu mandava hoje mesmo. Então ele passa a noite renderizando, aí depois eu consigo mandar para o servidor, aí é mais um tempo, mais algumas horinhas, e aí que dá um vídeo enorme, né? São centenas de megas aí, geralmente
Dá 300, 400 megas, né? E lá vocês têm a opção de baixar em HD ou SD. HD, ele é o vídeo original, o vídeo maior, e o SD, a qualidade é pior, né? Então, no outro dia, sempre o vídeo está disponível. Beleza? Vamos lá então. Vocês estão vendo a minha tela? Já compartilhei ela. Sim, né? Então, sinal que está tudo jóia. Vídeo ok, áudio ok e a plataforma também. Então, vamos trabalhar agora no processo de cálculo para a gente seguir o nosso roteiro. Ah, tá. O Igor está perguntando, é meio fora do curso, mas é muito útil para a gente, viu? Às vezes tem alguma palestra que você quer gravar essa palestra, às vezes ela é só ao vivo e às vezes você não tem o vídeo depois, né? E aí você captura a tela do seu computador. Eu uso aqui um programa chamado Camtasia para capturar a tela. Quando eu estou assistindo alguma coisa e quero capturar. Camtasia, tá? Ele tem uma função de gravação, acho que o que eu tenho aqui parece que é o 8.0. E tem outros programas também, né? Agora, o mais famoso é esse Camtasia. Agora, esse que nós estamos usando aqui é o GoTo, o Webinar, né? Então, é uma sala de conferências que, ao mesmo tempo, ela já gera uma gravação. Então, não é exatamente um programa, né, para capturar a tela, é um programa para dar cursos, palestras, algo assim. Ok? Camtasia chama. Beleza, vamos lá. Você pesquisa aí. Então, vamos imaginar a seguinte posição, ó, para vocês entenderem como se processa o cálculo. Nós vamos colocar uma posição onde as brancas têm uma sequência, elas vão fazer uma sequência aqui e elas vão ganhar essa posição. E aí nós vamos descobrir o que é esse negócio das jogadas candidatas. Isso é como se fosse uma peneira que a gente pega e vai peneirando para descobrir um diamantezinho ali depois. Então a ideia das jogadas candidatas é que de uma quantidade X você gera uma jogada só depois. Isso através do cálculo. Pronto, mesmo número de peões, tem um bispo aqui, 5 peões para cada lado, bispo e bispo. Só que aqui tem um detalhe. As brancas estão já com a torre na 8ª fileira, ó. Invadiu a 8ª. Esse bispo está super ativo aqui, ó. Ele está até cravado. A dama está ameaçando invadir o campo do adversário. Então essa posição é uma posição de arremate tático. Ou seja, não tem mais que trabalhar a estratégia, manobrar as peças e ir para cima. Já foi para cima e já está ganho. Como é que eu encontro agora as jogadas candidatas? Então vamos pensar, sem fazer cálculos longos, vamos pensar em lances. De vez em quando eu mexo a peça só para zerar essa série de círculos, tá? Vamos pensar em lances. Por exemplo, Lázaro, fala um lance aí para mim. Não é para você falar a sequência. É um lance candidato. Quando você bate o olho nessa posição, sem fazer cálculo nenhum, algo me diz que tem que jogar aquela peça naquela casa. Fala para mim o que você está imaginando aí. E agora não adianta ficar escondido não. O professor já pergunta, é o nome mesmo, já vai pelo nome ali. Aluno tal, vamos lá, faz isso. Eu vou olhar a tela aqui, ó, quem tiver com uma outra tela por cima da plataforma, eu vou perguntar. Né? Só tem uma pessoa que está com outra tela por cima. E acabou de voltar. Olha como a gente descobre, tá vendo? Vamos lá, então. O Lázaro está dizendo bispo toma G7. Uma jogada candidata. Beleza. Sem cálculo. É só como opção. Débora, fala para mim uma jogada candidata que não seja essa que o Lázaro pensou. Foi o ET de Varginha que me contou, viu, Rodolfo? Mas não era um homem, não, era uma mulher. Como a gente descobre. Ô, gente, então é o seguinte, o Lázaro já falou, então essa é uma opção para a gente calcular. Naquela peneirinha que eu falei,
né? Depois nós vamos calcular para ver o que, que dá isso. Será que bispo G7 dá certo? Então isso é uma opção. As jogadas candidatas são opções. Jogadas mais prováveis que você vai aprofundar fazendo o cálculo em cima. Débora, você quer participar com a gente falando uma jogada? Ala feminina aí, Poliana. Fala uma jogada que você poderia fazer, uma jogada candidata sua. E o ET de Varginha tá de olho. Se vocês saírem da tela, tá de olho em vocês. Ele me conta. Ó, o Alan fez uma participação, dama C7. Então já temos uma segunda jogada candidata. E estamos esperando a ala feminina aí. A Débora, a Poliana. Cadê a Andresa, a Vanessa? Ó, o Igor já foi de torre C8. Já temos 3 jogadas candidatas. A Poliana diz que está pensando ali, ó, pensando. E dama C7, ela falou também, ok. Então, por enquanto, nós temos 3 jogadas candidatas. A Débora também está pensando, esse truque é bom, hein? Também estou pensando aqui, você sabia? Legal, isso mesmo. O cálculo, gente, às vezes a gente demora 3, 5 minutos para achar uma jogada candidata. É normal, né? Demora mesmo. Por isso que tem aquele reloginho, né? Porque você controla o seu tempo. Numa posição mais difícil, você gasta mais tempo. O Lucas fez uma participação com F4, o peão F4. Beleza, Lucas? Joia. O Lucas, esse terceiro nome seu, né, o sobrenome, aqui em minha cidade, eu não sei se ainda há, mas havia uma professora de canto, uma musicista, era instrumentista também e tal, com esse sobrenome, mas eu acho que era com S, Takahashi, mas com S, o seu é com C, né? Salvo engano é com S. Bispo, peraí, a Débora está dizendo uma jogada aqui, ó. Bispo com bispo preto. O Lázaro falou torre C8, que é o lance da Andresa. Vamos lá, Débora, pensa outra. Acho que esse não. Pensa a peça e a casa que ela pode ir. Ah, tá. Então pode ser sim que seja S o dela, né? Ok. Então esse sobrenome seu é famoso aqui na minha cidade. Acho que é uma professora de canto. Então, ó, nós temos... É comum, né? É igual o Silva do Japão. É igual o Silva nosso no Japão, esse Takahashi. Ok, mas com S. Beleza. Então é o seguinte. Quando a gente está jogando uma partida, em posições mais críticas como essa, nós fazemos esse processo das jogadas candidatas para facilitar o cálculo. Então eu pego aquilo que é mais relevante, né, e a partir disso começa a calcular. Então o primeiro foi o Lázaro que falou, bispo toma. Aí eu não posso tomar de torre porque crava a minha dama. Boa, Lázaro, joia. Aí nós temos que analisar agora se toma de quê? Se a gente toma de rei. Beleza. Lázaro, quando toma de rei, como que você segue?
Ah, tá. O Lázaro, inclusive, já mudou a jogada dele. Ele tá achando que essa jogada aqui não dá certo e já pensou outra. Legal. Aí alguém falou F4. Quem falou o F4? Vamos ver. F4 foi o Lucas. Beleza, Lucas. F4 é uma jogada possível, sim. Né? Pode buscar mais peças até para ir para o ataque, fazer um G4 depois G5. A questão é que essas jogadas são jogadas de preparação. E a posição, ela já está, naquele momento, você dá uma pedrada, a paulada no adversário para ele cair. A parte de estratégia nós já fizemos, agora estamos na parte tática, que já define a partida. Então, F4 não é uma jogada ruim, mas ela não vai definir a partida, tá? O Mário falou que aquela jogada do Lázaro poderia seguir com dama C7. Ok, aí eu volto para cá, Mário. E poderia ter uma possibilidade de empate, né? Aqui. Ok, beleza. Então nós já vimos bispo G7, que tem possibilidade de empate. Nós já vimos F4. Foi falado dama C7, eu acho, né? Acho que alguém falou dama C7. Isso. Aí para dama C7, o que vocês acham que dá para jogar aqui de pretas? A dama C7 agora está ameaçando a tomada e não pode tomar de torre. Porque aí a gente tomaria lá. Mas aí dá para jogar dama D7, não? Porque quando torre toma, toma de dama. Se bispo toma, tira o rei. Como não tem nada na casa preta, para dar o descoberto, agora ele pode tirar aqui, né? Mas aí simplesmente toma. Acho que dama C7 também não dá certo. Torre toma C8, que o pessoal falou. E esse que é o lance, então, porque desvia a atenção da dama. Eu quero entrar com a minha dama em G6 para dar mate em H6 aproveitando a cravada. Aí dama toma, dama G6, agora não tem como impedir, dama toma H6. Então, dentre as jogadas candidatas possíveis, então eu faço como se fossem frentes de cálculo. Como se fosse variante A, B, C, D, por exemplo, E. Então, se você tem mais tempo, você reúne mais jogadas candidatas para você trabalhar. Se você tem menos, você faz 2, 3, ok? E aí você faz uma peneira. Você vai ali peneirando até sair a jogada certa. E quando terminar, tenta fazer o recálculo. Por exemplo, se vocês descobriram que torre toma C8 era a jogada certa, então antes de fazer, que nós pensamos outras, né? Essa aqui, dama lá. Então, quando vocês souberem qual é a jogada, eu defini que a torre toma. Antes de fazer torre toma, faz um negócio chamado recálculo. Calcula só em cima, faz só o último cálculo, só o cálculo da variante escolhida para ver se não tem algum problema. Às vezes tem alguma peça lá de longe que pode apoiar, às vezes o número de defensores está maior. Né? Aqui é para desviar a atenção da peça para entrar lá. Ok? Vocês têm uma ideia agora, então? Não, Lázaro, exatamente. O primeiro lance é o que a gente chama de lance intuitivo. Depois que nós vamos calcular. É que eu pedi a sugestão de cada um. Quando é a gente mesmo fazendo, você vai procurar você mesmo uma meia dúzia de lances, se tiver mais tempo, no relógio. No primeiro momento, você escolhe o lance, né? No caso, os lances. É que eu pedi a sugestão de cada um, né? Se fosse você mesmo na partida, você veria bispo G7, torre C8, dama C7, um monte de lance. Mas aqui cada um falou um. Então, no primeiro momento, era só para falar a jogada e depois a gente ia ver se essa jogada dava certo ou não. Perfeito? E é assim que a gente faz a partida. Só que nós mesmos escolhemos um monte de lance. Ok? Só para vocês terem uma ideia do que é cálculo em xadrez. Cálculo é isso. E nós temos praticamente 4 autores hoje, mais famosos, que tem material, tem livro, tem material em cima de cálculo. E esse aí eu usei a ideia das jogadas candidatas, que é
do Kotov, mas foi desenvolvido pelo Dvoretsky, que é considerado o melhor treinador hoje da atualidade. Tem muitos livros, cada livro dele vende muito. Mark Dvoretsky, que é um mestre nacional. É russo. E você tem outro autor, mais moderno, que escreveu um livro chamado Calculation. Ele já tem ele em espanhol, que saiu com Maestria do Cálculo. Chama Jacob Agard, é escocês. E mais lá para trás você tem o Dorfman, que escreveu 2 livros, O Método em Xadrez e O Momento Crítico. No método, ele expõe o método dele, trabalhando mais com a ideia de posições dinâmicas, estáticas, e dando um peso para elas. Por exemplo, uma coluna vale quanto? Uma coluna vale meio peão. Um par de bispos vale 0,75. Ok, um tem um par de bispos e outro tem o domínio da coluna. 0,75 menos 0,50, 0,25. Opa, quem tem o par de bispos está um pouquinho melhor. Então ele ensina a dar peso para cada vantagem posicional. Ok? Então, no método, ele ensina isso, e no momento crítico são partidas dele que ele fala como que ele aplicou o método. Então, basicamente, são esses 4 autores que a gente tem hoje como referência de análise e cálculo. Os mais famosos são esses. Então, com isso, a gente fecha aquela programação, né, que seria até a aula 4. E na aula 5 e 6, nós já começamos a aula 5 falando um pouquinho sobre as outras áreas, né, que nós encaixamos o xadrez. A interdisciplinaridade do xadrez com outros saberes, né? Então é isso que nós